E aí eu acredito muito que é importante eu dar um exemplo que possivelmente pode ser uma situação parecida com a sua. Eu trabalhava ali no Paraíso, num lugar próximo a um hospital. E a minha mãe tinha um salão 3 quadras da onde eu tinha esse espaço. O espaço que eu tinha era pequeno, tinham só 4 cadeiras. E minha mãe tinha um salão bem grande, 4 quadras de onde eu estava. E eu me lembro perfeitamente que um dia, no final da noite, de uma sexta-feira, encontrei minha mãe no final do dia. Eu estava indo embora e encontrei minha mãe também indo embora para casa dela. Aí ela falou assim, você está com uma cara de acabado. Ela falou para mim. Eu falei, mãe, eu cortei hoje 14 cabelos. E ela falou assim, nossa, mas é muita gente. Eu falei, eu comecei às 8 da manhã e não parei nem para almoçar. Trabalhei direto, sem parar, cortando um cabelo atrás do outro. Eu cortei, a minha auxiliar fez a coloração, eu cortei, alguém lavou, escovou, mas eu cortei um cabelo atrás do outro. Eu me lembro que nesse dia, uma das minhas clientes levou os 2 filhos, que eram gêmeos, meninos, pequenos, deviam ter 8 a 9 anos, os dois. Então eu cortei dela e cortei dos 2 garotos. Enquanto eu cortava dela, os garotos estavam fazendo uma bagunça no salão e depois eu queria cortar de um, o outro ficava provocando. Era um transtorno total. Mas quando eu encontrei minha mãe no final do dia, eu estava exausto mesmo. E ela bateu o olho em mim e falou, nossa, você está com cara de quem está muito cansado. Eu sei que isso acontece no dia a dia. A gente fica sem tomar café, sem almoçar, sem fazer nada e vai de manhã até a noite sem parar um minuto. E aí a minha mãe olhou para mim com muita simplicidade e disse assim, está na hora de você aumentar o preço. Eu falei, mas se eu aumentar o preço, as minhas clientes vão embora. Ela falou, não, para aumentar o preço, você precisa entregar mais do que você está entregando. Porque não é a quantidade que faz o resultado. O que faz o resultado é a qualidade do que você faz. Aquilo foi muito complicado para eu entender. Ela dizia, o que faz o valor não é a quantidade de pessoas que você atende, mas é a qualidade que você atende cada uma dessas pessoas. E eu fui embora, mas aquilo ficou me perturbando a mente. Eu falei, meu, o que ela quis dizer com isso? Eu não conseguia entender o que ela estava falando. Bom, talvez eu estivesse muito cansado, mas aquilo mexeu comigo de tal maneira que eu fiquei pensando, passei o sábado inteiro trabalhando, com aquilo martelando na minha cabeça. Quando foi no domingo, perto da hora do almoço, eu fui na casa da minha mãe. E aí perguntei para ela, mãe, me explica o que você quis dizer com o que você falou. Ela falou assim, a maior parte dos cabeleireiros atende a cliente por atender, atende, faz várias coisas, cobra e a cliente vai embora. E quando você estiver pronto para trabalhar de maneira correta, certa, você vai trabalhar menos, vai deixar clientes mais satisfeitas e vai ganhar mais dinheiro. Eu fui para ela, mas como é que eu posso fazer isso? E ela me falou assim, você já ouviu falar em visagismo? Aquilo abriu para mim assim na minha cabeça uma coisa, o que ela está falando? O que ela queria dizer era que se eu escuto a cliente fazer um pedido, se eu presto atenção em cada item do que ela me pergunta, do que ela deseja, quando eu vou fazer o resultado do trabalho, o meu trabalho é pequeno, perto de todo aquele sacrifício que eu tenho que fazer. Porque sabe quando você começa a cortar, e corta para cá, e corta para lá, e corta para frente, e corta para trás, e aí a gente não sabe que chegou a hora de parar. A gente para porque já deu tempo. Eu acho que está bom. Quando tudo tem começo, meio e fim, você sabe quando você começa e sabe quando você acaba, porque existe um planejamento. É isso que a minha mãe quis dizer para mim. E a partir daquele dia, eu nunca mais cobrei barato. E a cada vez que eu atendo uma cliente, e ela fala, nunca ninguém me deu um atendimento tão especial quanto você está me dando. Aí eu pergunto para você assim, nós temos tantas pessoas pedindo, por favor, me atenda com qualidade. Por favor, escuta o que eu estou pedindo. A cliente sai de casa para fazer alguma coisa no salão, ela nem sabe o que ela gostaria. Ela não tem a ideia formada do que ela gostaria. Ela tem uma noção de que ela queria isto ou aquilo.
E aí, quando você escuta ela, você ajuda ela a encontrar a resposta que ela procura. Mas você ajuda ela a encontrar a resposta que ela procura atendendo ela, conversando com ela. A execução, a parte operacional do trabalho é pequeno. É pouca coisa. É isso que você tem que pensar. É isso que mudou a minha vida. Foi isso que a minha mãe fez por mim. E eu acredito que eu tenho que participar isso com as pessoas. Porque ela não falou isso para mim em segredo. Ela disse, quando você entender isso, vai mudar a sua vida. E mudou a minha vida. E eu estou falando para você, sabe por quê? Porque eu espero que você mude a sua também.